Felipe Costa, ele foi indicado 2 vezes ao Prêmio Startup Awards, é mentor e palestrante de oratória, negociação e especialista em pitch. Também atua na área de intraempreendedorismo de grandes empresas, como Ambev, Cicobi, entre várias outras. Eu conheço ele já de diversos eventos, ele ajuda muito startups a melhorar o seu discurso comercial também, e vai mostrar como encurtar o funil com conversas mais humanas, intencionais. Hoje, ele vai trazer algumas técnicas que eu acredito também sobre a importância da escutativa, como melhorar a condução numa negociação, como ter uma comunicação mais persuasiva, e assim, isso tudo reflete em encurtar vendas, né? Sem parecer algo forçado. Prepare-se para vocês revisarem a sua abordagem, o seu pitch, e quem sabe até descobrir o que pode estar travando no fechamento das suas negociações. Então, com vocês, eu deixo aqui o Felipe. Já se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vão encaminhando. Opa, travou, não sei se travou só... Ah, não. Travou, acho, para todo mundo, né? Opa, agora eu voltou, acho. não voltou? Tava até vendo Beleza. se não era eu. Agora voltou, Kati. Vai ser terminando, Voltou? pode terminar. Beleza. Então, assim, Felipe, deixo a palavra com você. Ao final, a gente vai deixar uns minutinhos para responder as perguntas. Combinado? Maravilhoso. Eu vou ter quanto tempo, Kati, só para eu me programar? Até olha, as 10 a gente passou já alguns minutinhos, vamos combinar que até as 10 para as 11, a gente deixa, assim, caso tu terminar antes, beleza, daí a gente tem algumas perguntas que eu já preparei também. Top, show de bola. Muito bom, obrigado, Kati, valeu, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela também, que eu tenho algumas coisinhas para mostrar para vocês. Galera, estou muito feliz de estar aqui e hoje vamos falar, então, sobre comunicação. Vamos entender como é que a gente consegue, então, fazer com que as nossas apresentações sejam muito mais engajantes. Vamos entender como é que a gente consegue fazer com que as pessoas se interessem mais pelo que a gente está falando. E, caramba, estou muito feliz. Parabéns, viu, Kati, pela organização do evento. Estou vendo aqui que a gente já está com 103 pessoas assistindo agora. Que maravilhoso. Inclusive, tem que elogiar a sua biblioteca. Eu também sou uma pessoa que leio muito. A gente tem vários livros aí em comum. O livro do Spincelli ali, o livro da Amazon também, que eu já li, vi que está ali no cantinho. Esse da Amazon está no meu quarto, não está aqui comigo, não. Mas, enfim, a leitura ajuda muito na comunicação também, né? Cara, vendedor tem que ser leitor. Isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que ler bastante, principalmente esses livros são básicos, né? O Spin Selling, Receita Previsível. Nossa, esses livros têm que ser realmente lidos várias vezes, inclusive. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Deixa eu então trazer aqui alguns conteúdos para vocês. A gente vai falar sobre comunicação na parte de vendas e a gente vai entender que várias dessas capacidades que nós vamos desenvolver hoje tem muito a ver com a maneira como a gente gera empatia, com a maneira como a gente consegue passar também uma boa impressão. A gente vai entender isso e aí eu vou aproveitar e vou também falar um pouquinho sobre a estrutura do pitch comercial rapidamente. Eu não podia deixar essa oportunidade passar, porque sim, ela é importante a gente falar da comunicação, mas eu também achei legal a gente mostrar um pouco da estrutura, o que colocar em cada um dos slides, porque uma coisa está ligada com a outra, querendo ou não. Então fica comigo, porque no final eu vou dizer exatamente o que colocar numa apresentação comercial, numa proposta comercial, que itens não podem faltar. Eu gostei muito do que a Luana falou agora há pouco, porque a Luana já deu até um spoiler de alguma dessas coisas que tem que ter nessa proposta comercial, e eu vou dizer para você exatamente o que deve conter, depois que eu falar mais sobre essa parte de comunicação. Beleza? Então vamos que vamos, galera, vamos começar. Deixa eu me... A Catiúcia já me apresentou muito bem, mas enfim, vou ter que repetir, como já estava planejado para falar, vou falar novamente aqui. Em 2022 e 2023 eu fui indicado ao prêmio do Startup Awards, como a Cati falou. Eu fui considerado um dos 10 melhores mentores do Brasil, muito devido a esse trabalho de comunicação, oratória e negociação que eu faço todo o Brasil. Eu sou palestrante, eu dou palestras sobre oratória, negociação e pitch, e também sou autor do livro Pitch de Sucesso, que você está vendo aí na tela, onde eu ensino as pessoas a fazerem boas apresentações de vendas, boas apresentações convincentes. Eu basicamente ajudo as pessoas a usarem as mesmas técnicas que as startups usam para vender suas ideias, porque as startups fazem isso muito bem. Então,
Depois dá uma olhada nesse livro, que eu tenho certeza que você vai gostar, tem muito a ver com os interesses de vocês que estão aqui. Eu sou palestrante, como eu falei, ano passado eu passei 144 dias viajando no Brasil, dando palestra para Ambev, Elo, Natura, iFood, AWS, Banco BV, um monte de lugar diferente, e eu estou em vários ecossistemas de inovação também. Mas chega de falar de mim, vamos direto para o conteúdo, vamos falar do tripé das negociações, vamos começar por aí. Eu gostei muito também que a Emília falou que existe um tripé também, ela falou do tripé das negociações dela, eu vou trazer um outro tripé das negociações então para vocês. Eu sempre gosto de dizer que para uma negociação ter sucesso, a gente precisa de 3 fatores diferentes. O primeiro deles é empatia. Então, sim, a gente precisa fazer as pessoas gostarem da gente. Se o seu cliente não gosta tanto de você, não sente tanta empatia por você, vai ser muito mais difícil você conseguir fechar negócio com essa pessoa. Então, você precisa ser uma pessoa legal. Você precisa conquistar esse vínculo social com a pessoa, você precisa se aproximar dela. E a gente no Brasil sabe fazer isso muito bem. Na América Latina como um todo, as negociações são muito relacionais. Mas a gente também precisa ver isso de um ponto de vista um pouco mais técnico, que é o que eu vou trazer para vocês também. Então eu vou ensinar para vocês mais tecnicamente como ser pessoas mais legais, como serem mais empáticos, como passar uma boa primeira impressão, como construir empatia, principalmente. Esse é um dos objetivos de hoje. Além disso, você também precisa ter argumentos persuasivos muito fortes, que algumas pessoas gostam de chamar de gatilhos mentais. Eu não gosto desse termo, eu acho ele um pouco errado, porque ele passa uma impressão de que é uma coisa meio mágica, né? Essas técnicas de convencimento. Mas sim, a gente precisa ser persuasivo, e para isso, eu tenho muitos livros para indicar. Se você quiser uma recomendação de livro que fale especificamente sobre isso, eu recomendo fortemente o livro Armas da Persuasão 2.0, do Robert Cialdini, Armas da Persuasão 2.0. Esse livro é muito bom. Eu tive a oportunidade de estudar lá na Escola de Negociação de Harvard e também na Universidade do Texas, que é a terceira melhor do mundo nessa parte de comunicação e negociação. E lá, principalmente no Texas, a gente estudava muito esse autor. Esse autor é o autor mais famoso no mundo no que diz respeito a técnicas de convencimento. E esse livro dele, Armas da Persuasão, é realmente muito bom. E também você precisa passar credibilidade. E credibilidade você passa de 2 maneiras. Primeiro, quando você tem uma boa oratória. Então, transmitir credibilidade e autoridade com a sua fala, ter uma boa postura, manter contato visual, gesticular para se expressar melhor, dar ênfase com a sua entonação de voz, todos esses fatores são muito importantes também. E eu costumo dar muito treinamento sobre oratória também. No entanto, como o nosso foco hoje está um pouco mais ligado a vendas, eu não vou falar tanto dessa parte de linguagem corporal, mas é importante que você também estude sobre isso, beleza? Então esses são os 3 elementos que a gente tem que focar para conseguir mandar bem no discurso, na comunicação da gente durante a venda, para que as pessoas consigam, portanto, se sentir mais próximas da gente, sentir confiança na gente e se sentir também convencidas pelo que a gente está falando, perfeito? E vamos então entender os mandamentos de uma boa proposta comercial, como é que a gente se comunica bem durante a proposta comercial, tanto no que diz respeito ao nosso discurso, como também no que diz respeito à estrutura, ao material, que, como eu falei, eu vou mostrar também, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender, galera, o design ele não é trivial, porque o design comunica muitas coisas, certo? O design, primeiro de tudo, no caso de todo mundo que está aqui, o design comunica profissionalismo. Então, se você tem um bom design na sua apresentação, as pessoas vão enxergar a sua empresa como uma empresa mais profissional. É muito ruim, que nem a Luana mencionou anteriormente, gostei muito da fala dela quando ela mencionou sobre a proposta e tudo mais. É muito ruim quando a gente vê uma proposta que é basicamente ali um texto corrido, às vezes parece mais um contrato do que uma proposta comercial. Proposta comercial, gente, serve para encantar, ela não é um contrato. E ela também não deve ser uma descrição técnica do seu produto ou serviço. A proposta comercial serve para encantar, ela tem que focar muito mais e ficar falando dos benefícios e problemas que você evita para o seu cliente, como eu vou já explicar. E o design ajuda nesse aspecto, porque o design, como eu falei, passa profissionalismo. Então, quando você tem um design muito bom, com as cores da sua empresa, com uma linguagem visual que transmite os sentimentos que a sua empresa quer transmitir, entenda que a pessoa percebe isso e entenda que você vai conseguir cobrar mais caro pelos seus produtos e serviços. Por isso também, o design ele não é trivial. Além disso, o design ajuda em diversas outras coisas, tá? O design também ajuda na didática. Então, sim, quando uma apresentação tem um bom design, as pessoas conseguem ler ela com mais facilidade. As pessoas também conseguem saber por onde começar a ler, tipo, eu vou começar aqui, depois eu ler aqui, depois eu ler aqui. O design ele tem esse poder de direcionar a atenção das pessoas. E o mais importante de tudo, o design faz as pessoas terem vontade de ler a sua proposta comercial do começo ao fim.
E isso é extremamente importante, porque muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma negociação, a gente não vai falar diretamente com a pessoa que é a tomadora de decisão. Muitas das vezes a gente vai falar com a pessoa que é ali um intermediário, né? E aí, se a sua proposta não for legal, se a sua proposta não explicar bem o que você faz, se a sua proposta não for uma proposta que dá vontade de ler do começo ao fim, o que vai acontecer é que você vai ficar muito dependente da capacidade de convencimento desse intermediário com o qual você está falando. E aí, se essa pessoa não tem muita moral, não tem muita influência dentro da empresa, basicamente você vai depender apenas da qualidade desse documento para o tomador de decisão tomar uma decisão. Então, se o seu documento está bem feito, com um bom design, com uma boa estrutura, conforme eu vou ensinar, entenda que as suas chances de fechar negócio aumentam muito mais e você fica muito menos dependente da capacidade de influência dessa pessoa intermediária com a qual você falou inicialmente. O design é importante, contrate um designer para fazer a sua apresentação. E aí, como eu vou ensinar, essa apresentação ela tem que ser editável. Então é legal que o seu designer faça ela, por exemplo, no PowerPoint, para você poder editar ela o tempo todo, ou no Google Slides, tanto faz. Mas tem essa apresentação com um design diferenciado. Isso realmente faz muita diferença. Outra coisa que a gente tem que entender é que a capacidade de aprendizagem das pessoas é muito limitada. Então, não adianta você tentar comunicar uma grande quantidade de informação, de detalhe técnico, de uma vez, nessa apresentação comercial que você vai fazer, que muitas das vezes vai ter só 20 minutos, algumas vezes vai ter 40 minutos. Idealmente é legal quando a gente tem mais tempo, né? Mas muitas das vezes a gente vai ter pouco tempo para explicar toda a proposta para a pessoa. Então, assim, se tu tem 10, 15, 20 minutos para apresentar uma proposta, eu sinto muito, mas não vai dar para transmitir tanta informação. Você tem que entender que as pessoas elas vão lembrar de poucas coisas e você tem que saber justamente definir o que as pessoas vão lembrar da sua proposta. Eu sou um forte defensor da ideia de que é melhor você colocar pouca informação e, no final das contas, garantir que essa pouca informação vai ser 100% lembrada do que você tentar colocar muita informação e, no final das contas, as pessoas não lembrarem de tudo o que você falou, lembrarem de apenas uma fração. Por isso, é muito importante a gente entender que a proposta ela tem que focar muito mais nos benefícios, em fazer a pessoa se imaginar usufruindo daqueles benefícios, do que ficar falando de detalhes técnicos. Os detalhes técnicos a gente manda em outro documento. A gente pode ter um documento mais técnico, sim, onde a gente escreve tudo aquilo. Esses detalhes técnicos podem vir também no contrato. Mas, de uma maneira geral, a proposta ela tem que ser uma coisa muito mais interessante, uma coisa que vai engajar muito mais. A proposta é um material de vendas, mas também é um material onde a gente ensina algo para uma pessoa. A gente está ensinando um conteúdo que é basicamente o produto ou serviço que a gente oferece. E quando você está ensinando algo para uma pessoa, você tem que ser didático. Você tem que fazer uma boa apresentação. A sua apresentação tem que ser uma apresentação exemplar, beleza? Além disso, é importante que você saiba que uma ideia clara e simples vai ser a base para a sua ascensão. Se você tiver dificuldade ou demorar muito para explicar o escopo da sua proposta, o que você faz, o que você oferece, eu sinto muito, mas as pessoas também terão dificuldade para falar bem da sua empresa dentro da empresa dela. Então, se tu tem dificuldade para te explicar, para falar dos benefícios que você entrega, as pessoas também vão ter dificuldade para explicar isso com simplicidade lá nos lugares onde elas têm a influência delas. Então, cara, você tem que saber transmitir esse conteúdo de uma maneira simples. E os slides ajudam muito nisso, mas o seu discurso verbal também ajuda muito. E aí tem uma técnica muito boa, por favor, anotem o que eu vou falar agora, porque isso é uma das coisas que eu percebo que mais ajuda os meus mentorados a melhorarem a sua comunicação durante uma apresentação, que é o seguinte, é você fazer um script do que vai ser falado na apresentação de proposta. E o que eu quero dizer com script? Eu vou explicar, vamos lá. O que eu quero é que vocês peguem a sua proposta comercial e na parte de anotações ali do PowerPoint, do Google Slides, enfim, eu quero que você escreva o que você gostaria de falar em cada um dos slides. Então, na capa eu vou falar tal, tal, tal e tal coisa. Na parte de provas sociais, eu vou falar de tal, tal, tal e tal coisa. Na parte de descrição dos produtos, eu vou falar tal, tal, tal e tal coisa. É muito bacana que você escreva com antecedência esse texto, faça esse exercício. E não é que você vai memorizar esse script, tá? Você não necessariamente precisa memorizar. Se você quiser memorizar algumas partes, é bom, viu? Não é nada mal isso, não seria ruim. Mas desde que você não se limite a isso, né? Não fique muito engessado. Mas é importante a gente fazer esse exercício, porque quando você faz o script, quando você pede para os seus vendedores também fazerem esse script, você faz uma reflexão sobre o que é melhor de ser falado.
E aí, dessa maneira, você consegue encurtar falas, você consegue fazer explicações que antes você demorava mais em menos tempo. Você também consegue pensar em muito mais frases de impacto. E esse momento também de reflexão te faz ter novas ideias de novas coisas legais para acrescentar na sua proposta. Portanto, gente, fazer um script, fazer esse exercício de fazer um script é uma das coisas que mais melhora a qualidade do discurso dos vendedores e também das pessoas que apresentam pitch de uma maneira em geral que eu conheço, beleza? Essa dica é muito bacana. Façam o script, peçam para as pessoas fazerem esse script pelo menos uma vez. Se você tem essa equipe de vendedores, eu recomendo até que você peça para cada um fazer esse script de maneira separada, individual. E aí, no final, o pessoal pode compartilhar os seus respectivos scripts. É mais legal ainda dessa maneira, porque depois, quando tem esse compartilhamento, as pessoas acabam pegando dicas, acabam pegando técnicas uns dos outros. Fica ainda mais interessante. E aí, dessa maneira também, você acaba tendo também um registro do que é um discurso ideal de uma apresentação de proposta, o que ajuda muito, inclusive, você a treinar outros vendedores que virão no futuro. Então, nossa, diversas vantagens mesmo. Fazer esse script é realmente algo que ajuda demais. E aí, boa, muito bem, a gente precisa praticar. A gente às vezes pratica muito, né, como a Catiúcia está falando, a gente às vezes estuda sobre vendas, mas às vezes a gente não estuda tanto sobre a parte da comunicação. E todo mundo aqui sabe que, poxa, comunicação faz toda a diferença no mundo. Outra coisa que a gente tem que entender é que, pode colocar os slides novamente, por favor, é que quando a gente está escuro de propósito, tá, pessoal? A gente precisa entender que não tem nada que passa mais confiança para o nosso cliente do que quando a gente é capaz de prever as dores desse nosso cliente. Isso segue muito a metodologia do Spincelli também, como a Emília estava mencionando, a Catiúcia também mencionou. E sim, galera, é muito ruim quando a gente fica fazendo aquelas perguntas de situação do Spincelli, onde a gente fica perguntando se o cliente tem determinado problema. Se as perguntas de situação são feitas, o cliente ele pode ter a impressão de que a gente, na verdade, não conhece tanto assim ele. Mas quando você é capaz de dizer para o seu cliente que ele tem tal e tal e tal dor e só pedir para ele confirmar, que já são as tais de perguntas de implicação em problema, cara, entenda que isso tem um efeito muito positivo na impressão que o cliente vai ter de você. Porque quando você é capaz de mostrar para o cliente que você consegue prever essas dores, falar que ele tem determinadas dores, problemas, sem que esse cliente necessariamente tenha falado aquilo para você, entenda você que o seu cliente vai perceber, então, que você é muito especialista naquilo que você, naquela solução aplicada à situação dele. Então, sim, preveja as dores do seu cliente, mostre que você conhece essas dores, mencione elas assim que possível. Isso, obviamente, vai exigir que você tenha muito conhecimento sobre aquele segmento específico do cliente, mas às vezes também vai exigir simplesmente que você faça uma pesquisa sobre o seu cliente, uma pesquisa anterior, e essa pesquisa já vai, ajudar pra caramba você a prever melhor as coisas que você pode falar e a impressionar os clientes fazendo essas previsões, beleza? E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês algumas dicas de carisma. Essas dicas de carisma são muito interessantes e eu quero muito que vocês comecem a incorporar ela nos discursos de vocês, beleza? E essas dicas de carisma eu aprendi lá na Universidade do Texas com o John Daly. O John Daly é o maior especialista do mundo nessa área de comunicação interpessoal. Então, ele ajuda as pessoas a serem mais legais, ele ajuda as pessoas a passarem uma boa impressão. E eu vou ajudar vocês agora com técnicas que vão ajudar vocês a passarem uma boa primeira impressão e vão ajudar vocês também a fazer com que vocês sejam vistos como pessoas mais legais. Muito bem, então vamos anotar isso daqui, porque, poxa, deu muito trabalho fazer essa matéria, viu, pessoal? Essa matéria era muito disputada. Para vocês terem uma ideia, o cara é tão famoso que quando ele vai oferecer essa matéria, eles precisam fechar um anfiteatro lá na universidade. É uma coisa impressionante. Fica com mais 600 alunos a matéria. Ele precisa de um monte de gente para ajudar a corrigir prova. É uma loucura, mas é uma matéria muito boa de fazer. Então, valorize o que eu vou dizer, beleza? Algumas coisas parecem até que são um pouco óbvias, mas a verdade é que elas têm um bom nível de profundidade. Vamos entender. Vamos lá. A primeira técnica é a técnica mais simples de todas, mais óbvia de todas também, mas que a gente esquece de fazer com muita frequência, que é a técnica do sorriso. A gente tem que usar o sorriso, gente. Sorrir é muito importante. O sorrir abre muitas portas e ele ajuda a gente a ganhar a empatia das pessoas já nos primeiros segundos do momento em que a gente conhece elas. Então é importante que você sorria, mas é importante que você sorria, inclusive, com uma certa premeditação, com um certo planejamento. A gente pode sorrir
quando a gente conhece a pessoa sim e está correto, tem que fazer isso, mas a gente também pode sorrir quando a gente vai falar sobre a nossa solução. E a gente vai falar sobre os benefícios que a nossa solução vai trazer para a pessoa. A gente também pode fazer o oposto, né? A gente também pode não sorrir quando eu estiver falando, por exemplo, para o meu cliente sobre as dores, os problemas que ele está sofrendo, ou então sobre as consequências negativas que ele vai ter caso ele não feche negócio, caso ele deixe esse problema para depois. Então, uma coisa que é legal da gente entender é que a gente tem que sorrir, mas a gente tem que, na verdade, de uma maneira geral, demonstrar emoções através da nossa expressão facial. Porque essas emoções, elas acabam servindo também para dar ênfase ao que a gente está falando e fazem também a pessoa ficar mais interessada no que a gente está falando. Quando você usa dessas expressões faciais, você acaba também tendo uma comunicação muito mais natural. E você já faz isso. Você já usa da sua expressão facial quando você está ali se comunicando com seus amigos, com seu esposo, com a sua esposa. Enfim, você usa dessa expressão facial naturalmente. Mas meio que parece que quando a gente entra na reunião, quando a gente vai falar de um jeito mais profissional, a gente coloca essa faceta, que é uma faceta sem expressividade, uma faceta onde a gente acaba não demonstrando muitas emoções, e isso, na verdade, é ruim. Como a gente já aprendeu, esse lado do relacionamento interpessoal é muito importante. E para você fazer uma amizade com outra pessoa, você precisa demonstrar essas emoções e agir com naturalidade. Portanto, a recomendação, de uma maneira geral, é a seguinte: você precisa, na verdade, demonstrar emoções do mesmo jeito que você demonstra com um amigo, com uma amiga sua, certo? Tente trazer esse lado natural seu de se comunicar também para a maneira como você se comunica para o seu cliente. Não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, vai fazer com que você consiga conquistar pessoas, conquistar clientes e conquistar também amizades com esses clientes que às vezes vão durar por muito tempo. Então sorria. E quando for sorrir, sorri para valer, beleza? Não é para fazer aquele sorriso meia boca, só mostrando o dente. Não, sorri, mostrando o dente, levantando a bochecha, fazendo a ruguinha no canto do olho, tem que fazer um sorriso verdadeiro. E o legal é que você consegue praticar esse sorriso, viu? Tu consegue fazer esse sorriso mesmo quando tu não tá se sentindo tão feliz assim. É uma habilidade que dá para ser praticada. Além disso, é importante também que você... Vou falar uma coisa que é meio óbvia, mas que é importante. Lembre o nome das pessoas. No ambiente virtual é mais fácil, né? Porque fica aparecendo ali o nome das pessoas, mas não esqueça de lembrar o nome das pessoas. O nome das pessoas é a palavra mais bonita, mais importante de todo o dicionário para elas. É uma coisa óbvia, mas que eu não podia deixar de mencionar. Mas agora vamos falar de outras coisas. É importante também que você seja um bom ouvinte. E quando eu falo de ser um bom ouvinte, é importante que você, de fato, preste atenção, inclusive faça anotações de coisas importantes, mas é importante também que você saiba demonstrar que você está prestando atenção e sendo um bom ouvinte. E como é que a gente demonstra que a gente está ouvindo o nosso cliente? Você vai fazer isso balançando com a sua cabeça lentamente, reagindo, mais uma vez, com as suas expressões faciais. Se a pessoa está falando uma coisa séria, reage de uma maneira séria. Se a pessoa está falando sobre uma coisa que é engraçada, dá um sorriso enquanto a pessoa está falando também. Mas o que você não deve fazer numa reunião é ficar falando, sim, verdade, ou então balançando a cabeça rápido demais. Porque quando você faz isso, a impressão que você está dando para outra pessoa é de que você já entendeu o que ela tem a falar e que você gostaria de que ela parasse de falar para que você pudesse falar. É o que a gente chama de turn yielding, é o pedido de turno de fala durante a nossa comunicação. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque se você ficar falando sim, verdade, isso transparece um pouco de impaciência, às vezes pode não ser tão legal para quem está do outro lado. Mas às vezes vai ser necessário que você sim interrompa um pouco outra pessoa, né? Porque às vezes a outra pessoa está falando sobre umas coisas muito nada a ver, e aí a gente tem que realmente pegar aquela pessoa e trazê-la de volta para o rumo da conversa, para o rumo que a conversa deve de fato tomar. Então aí tudo bem você interromper dessa maneira. Mas se você quer estimular o seu cliente a falar, e é importante que a gente deixe as pessoas falarem, como eu vou já falar também, é importante que a gente preste atenção dessa maneira que eu expliquei, balançando a cabeça lentamente e ficando em silêncio e reagindo com a nossa expressão facial. E quando você for um bom ouvinte, é importante também que você também tenha uma boa memória. Mas assim, a vantagem é que a gente não precisa de fato lembrar de tudo, né? A gente consegue anotar coisas. É importante que você anote coisas como, lembre de detalhes como, por exemplo, o nome dos filhos, o time da pessoa, o time para o qual ela torce e qualquer assunto que você tenha conversado.
Cara, não tem nada mais legal do que você chegar para uma segunda reunião, por exemplo, e você mencionar esses detalhes específicos sobre a pessoa, você mencionar algo que vocês mencionaram anteriormente, você falar, e aí, como é que tá lá a Joaninha, sua filha, como é que ela tá? Enfim, falar coisas do aspecto pessoal. Isso aproxima. E como a gente já aprendeu, é importante sim que a gente crie um vínculo de amizade com as pessoas. E como é que a gente cria esse vínculo de amizade? É principalmente se importando para valer e também, obviamente, lembrando desses detalhes. Poxa, se você consegue mencionar algo assim pessoal da pessoa numa segunda reunião, quase nenhum vendedor faz isso. Entenda que isso vai te diferenciar pra caramba. Entenda que isso não é algo que a pessoa, o cliente está muito acostumado. Entenda que isso vai te valorizar e vai te destacar no dia a dia dessa pessoa, desse seu cliente que está lidando com você. Também é importante você ser muito receptivo a ouvir as outras coisas que as pessoas têm a falar. Então, se outra pessoa gosta de falar de pescaria, pô, fala sobre pescaria com a pessoa, não tem problema nenhum. Se outra pessoa gosta de falar sobre, sei lá, novela, fala sobre esse assunto. É importante que a gente estimule a pessoa a falar sobre coisas que ela gosta, porque quando as pessoas se sentem ouvidas pela gente, só por se sentirem ouvidas, a gente já consegue ganhar muitos pontos de amizade com essa pessoa. E é importante também, a última dica, que você se seja vulnerável também em algumas situações. E o que eu quero dizer com ser vulnerável? Eu quero dizer com você realmente também se abrir. Porque isso também estimula que o outro lado também se abra para você. Obviamente que a gente tem que ter cuidado, né? A gente também não vai ficar falando sobre qualquer coisa pessoal da gente, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala. Mas é importante sim que a gente fale coisas sobre a nossa família, sobre as nossas crianças, procure buscar esses tipos de vínculos, coisas em comum, mas é importante que a gente se abra também, porque isso gera esse vínculo de amizade que a gente mencionou anteriormente, beleza? Mas vamos aqui falar rapidamente sobre a proposta comercial, e sim, o tempo urge, e aí então a gente tem que ir avançando no conteúdo, e vamos continuar. E esse é um bom momento para você fazer perguntas sobre proposta comercial também, beleza? Então, se você quiser alguma dúvida, tirar alguma dúvida específica, faça agora. Faça perguntas também sobre a parte da comunicação, vou adorar responder. Sobre a proposta comercial, eu queria dizer aqui rapidamente, trazer esse conteúdo extra para vocês. É importante que a gente pense até no formato dessa proposta, se vai ser horizontal ou se vai ser vertical. Quais são as diferenças? O horizontal serve mais para quando a gente vai apresentar essa nossa proposta no computador para outra pessoa. Mas essa proposta horizontal que vai ser apresentada, ela deve, portanto, ter muito menos texto, porque quando a gente faz uma apresentação, o autor principal tem que ser nós, e essa proposta horizontal tem que ter muito menos texto, porque a informação tem que vir de você. Nesse caso, eu sempre recomendo, na verdade, que a gente tenha as duas apresentações. A gente tem essa proposta horizontal, que é uma apresentação que será apresentada, e tenha também a apresentação no formato vertical, porque esse tipo de apresentação já é mais ideal para que a gente consiga ler. É legal que a gente tenha esses dois formatos. Esse formato horizontal serve mais para quando a gente que vai apresentar e o formato vertical serve mais para quando a gente vai enviar a proposta. O ideal é que você tenha os dois tipos de formato, beleza? Por que é mais legal o formato vertical para a gente ler? Porque as pessoas leem através do celular com o celular na vertical, por incrível que pareça. Ninguém coloca o celular na horizontal para ler, por incrível que pareça. E também tem algumas empresas onde as pessoas tomadoras de decisão gostam de imprimir o material. E aí fica bem mais fácil de imprimir se você tiver com a folha na vertical. Tem também algumas coisas importantes que você tem que levar em consideração, beleza? Na proposta horizontal que você vai apresentar, é muito legal que você use animações, que nem eu estou fazendo aqui agora para você, tá? Por que é legal a gente usar animações? Porque quando a gente usa animações, a gente consegue fazer com que a pessoa foque numa informação de cada vez. Como eu falei anteriormente, a capacidade de aprendizagem das pessoas é limitada. E se você coloca todo o conteúdo de slide de uma vez, o que vai acontecer é que a pessoa vai querer ler primeiro todo aquele conteúdo para só depois prestar atenção de fato no que você está falando. Isso não é tão legal. Usa animação, porque a pessoa lê aquele texto, aquele bullet point, aquela frase que você vai colocar e já volta imediatamente a prestar atenção em você. É importante também que você coloque pouco texto, porque se você colocar muito texto, cara, isso é muito ruim. A pessoa vai querer ler todo aquele texto e enquanto ela estiver lendo, ela não vai estar prestando atenção em você. Vai ser horrível. Lembra que a apresentação horizontal, a apresentação apresentada, ela tem que ter pouco texto. Se você quiser colocar muito texto, coloca na apresentação que você vai enviar, beleza? Mas a apresentação que vai ser apresentada não pode ter muito texto, não. Além disso, é muito importante que você também use esses bullet points, que são essas frases curtas, que são muito mais um lembrete para você que está apresentando do que uma fonte de informação para quem está te ouvindo. Também é importante que a gente saiba de algumas boas práticas. É legal que a gente tente sempre
é fazer uma apresentação de proposta, realmente apresentar a proposta e não ficar enviando ela pelo WhatsApp ou por e-mail toda vez, porque isso diminui muito as chances de conversão, tá, galera? Eu já vi uma estatística uma vez que quando você apresenta a proposta, você consegue ter o dobro de taxa de conversão do que quando você só envia ela, tá? E se você conseguir fazer a proposta presencial, nossa, tu vai ter ainda mais conversão, né? Obviamente que nem sempre vale a pena fazer presencial. Mas, enfim, invista tempo em fazer essa apresentação e apresentá-la, tá? Obviamente que isso vai depender muito do seu modelo de negócio. Poxa, se você, às vezes, fica inviável a gente apresentar todas as propostas. Mas para a maioria das empresas, é viável sim fazer essa apresentação. Uma boa reunião de proposta normalmente dura 60 minutos. Isso vai também depender muito do seu segmento, de outras coisas. Mas é legal que a gente tenha um bom tempo sim, tá, pessoal? Porque a gente precisa interagir, a gente precisa jogar um pouco de conversa fora, a gente precisa quebrar o gelo. E 40 minutos é meio que o tempo ideal para a gente apresentar uma proposta, nesse formato que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas você também tem que estar preparado para apresentar em menos tempo. Então, sempre tenta marcar uma hora de reunião quando possível. Sendo que dessa uma hora, 40 minutos vai ser de apresentação e 20 minutos vai ser de conversa. Então, sim, se planeje para jogar a conversa fora, se planeje para quebrar o gelo, se planeje para interagir com a pessoa, e eu vou ensinar como daqui a pouquinho. E é importante que você planeje essas interações com os clientes e anota esse número aqui. Planeje interações com seus clientes a cada 4 minutos. 4 minutos. Por quê? Porque se você passar mais do que 4 minutos falando sozinho, o que vai acontecer é que a pessoa ela vai começar a olhar para o lado, vai começar a querer olhar o celular, vai querer mexer no e-mail, seja lá o que for. As pessoas se distraem muito rapidamente. Então, 4 minutos é o tempo máximo que eu recomendo que você fale sozinho sem interagir com a pessoa. E quando eu falo de interação, gente, eu estou falando de coisas diversas, tá? Eu estou falando de você contar uma coisa, contar uma história, como, por exemplo, citar algum exemplo de algum cliente parecido com aquele cliente com o qual você está fechando negócio, que nem a Luana falou anteriormente. Eu estou falando de você contar uma piada, eu estou falando de você fazer uma brincadeira, eu estou falando de você fazer alguma pergunta aberta que estimula o seu cliente a falar. Mas uma coisa que você não deve fazer jamais é simplesmente perguntar se está tudo claro. Ah, está tudo claro? Pô, isso aí não adianta de nada, tá? Não faça essa pergunta se está tudo claro, porque outra pessoa sempre vai dizer que está tudo claro, e aí, mesmo quando não está tudo claro. Então, não faça isso. Faça perguntas mais interessantes. Planeje esses momentos. O legal é que quando a gente vai fazer aquele script, a gente pode, inclusive, planejar perguntas que a gente pode fazer em determinados slides. Então, isso aqui não precisa ser tão improvisado assim. A gente pode fazer essas perguntas quase sempre do mesmo jeito. Além disso, é importante que a proposta seja personalizada, tá bom? Eu gosto de investir 1 hora na elaboração de cada uma das propostas que eu faço. Mas, claro, o meu caso é diferente, né? Eu sou palestrante, quando vão me contratar, normalmente pedem palestras mais personalizadas. Então, existe uma boa personalização nas palestras nas propostas que eu envio. E aí eu gasto 1 hora fazendo todas as propostas. Eu também não recebo tantas propostas por semana, né? Eu recebo 4 propostas por semana, porque o meu ticket é mais alto e tudo mais. Eu só apresento 4 propostas por semana. Mas já faz vários anos que eu apresento 4 propostas todas as semanas. Já apresentei algumas centenas de propostas. Enfim, então, por isso que eu tenho bastante prática com esse tipo de documento. Mas aí que tá, essa proposta tem que ser personalizada. E o ChatGPT ajuda pra caramba nisso, viu? Porque uma vez que você faz um prompt lá, do jeito que você gosta de escrever a sua proposta e tudo mais, pô, fica muito fácil de você só explicar para ele quem é o novo cliente e pedir para ele personalizar ali rapidinho, beleza? E aí, por isso é importante que você tenha esse template facilmente editável, justamente para fazer com que as pessoas consigam, os seus vendedores consigam editar esse template e, de uma maneira geral, atualizá-lo toda vez, personalizá-lo toda vez com muito mais facilidade. Eu gosto de fazer isso no PowerPoint, beleza? Opa, Kati, estamos ficando sem tempo? Tá tudo certinho? Felipe, não, eu queria aproveitar, já que tu tá falando sobre propostas, tá? E até porque isso já estava numa dúvida que eu tenho também, né? Falando assim, na tentativa de escalar, muitos times acabam padronizando demais as propostas, né? E perdem a personalização. Então, já usar a inteligência artificial é um facilitador. Agora, eu tenho um outro ponto que eu queria entender, a sua opinião com relação ao mercado B2B, que acaba que muitas vezes a gente tem várias pessoas que vão acessar essa proposta, mas nem sempre o vendedor conseguiu trazer eles na reunião. Exemplo, né? Quem vai tomar a decisão participou da reunião, mas quem assina e quem dá o canetaço
talvez é outra pessoa e ela não conseguiu estar presente. Como é que uma proposta pode ser pensada não só no comprador direto, mas para os outros decisores que estão envolvidos no processo B2B? Existe alguma técnica, alguma dica, alguma prática que você enxerga que poderia estar nessa proposta? Sim, sim. E aí que entra muito a questão do design, viu? Porque o design faz muita diferença, porque quando a proposta está bem feita, está bonita, tá legal de se ver, você garante que mesmo outras pessoas que não assistiram à reunião e que vão olhar apenas aquela proposta vão conseguir entender ela bem. E é por isso que é legal a gente ter também essa versão da proposta tem mais texto, que é escrita. Então, quando você tem essa proposta, esse formato PDF na vertical, que nem eu falei anteriormente, e eu, inclusive, vou dar um template para todo mundo aqui depois, e esse documento, ele está com um design bacana. Tem lá o texto que explica todas as coisas que você fala na reunião, você diminui menos a dependência dessa pessoa que vai ser o intermediário na sua fala. Então, essa é boa prática. Invista no bom design e numa boa também estrutura dessa proposta com mais texto que você vai enviar. E às vezes vale muito a pena a gente ter essas duas propostas. A proposta que você apresenta e a que você envia também. Show? Legal. Show. Maravilhoso. Inclusive, Kátia, eu vou até depois disponibilizar. Quem quiser, quem tiver interesse, eu vou mostrar agora uma proposta comercial rapidamente, vou passar por ela rapidamente. E aí, quem tiver interesse no modelo editável dessa proposta, só me manda uma chamada lá no meu Instagram, @FalaFelipeCosta. Felipe, assisti a palestra, me manda o template editável, me manda a proposta editável que você mostrou, e aí eu mando imediatamente ali esse arquivo para ajudar as pessoas a já terem uma boa referência. Boa? Show de... Obrigado, valeu. Vamos que vamos. Gostei da pergunta, Kátia, brigadão, viu? Essa pergunta é muito recorrente, muito importante, inclusive. E aí, galera, mostrando rapidamente, essa aqui é a proposta comercial, tá aqui, essa aqui é a capa, você vai ver ela desse jeito, inclusive no modelo editável. E aí, a gente passa por diversas etapas. Quem somos... E você vai explicar brevemente o que é a sua empresa. Não é para ficar falando, não é para ter 3 páginas de texto sobre a sua empresa. Observe que quando eu coloco aqui o quem somos, eu coloco tudo isso aqui em 5 linhas. E eu nem fico falando tanto da minha história. Por quê? Porque a pessoa não quer saber disso. O cliente ele é egoísta, ele quer saber como você consegue ajudar ele não quer saber sobre você. Então não fique falando muito sobre você, fale no máximo 5 linhas de texto, já está bom demais. Coloque qualquer tipo de reconhecimento, prêmio que a sua empresa recebeu aqui também, e coloque também alguns big numbers, alguns números sobre você. No meu caso aqui, eu coloco que, poxa, 86% dos meus clientes me recontratam. Se você fecha negócio uma vez comigo, você provavelmente vai ter 86% de chance de me recontratar. Então, coloque números criativos, números legais. E é legal que isso aqui venha na primeira página, porque se você colocar isso aqui depois, gente, as chances da pessoa ler diminuem muito. O nível de atenção com relação à sua proposta é sempre maior no começo do tempo que a pessoa está lendo aquele documento. Então, coloque essas coisas principalmente na primeira página. Na apresentação falada, vai ser os primeiros slides da apresentação falada. É legal que você também coloque possíveis resultados esperados, porque isso nem sempre é óbvio para quem está te vendo, tá? Então, coloca aqui os resultados esperados. Poxa, você vai ganhar tal coisa, vai melhorar tal coisa, você vai evitar tal problema. É importante que você coloque essas coisas, porque isso não fica tão claro assim. E quanto mais específico for esses resultados esperados, mais você falar algo que realmente incomoda o seu cliente, melhor vai ser para você. E olha como é didático, olha como é fácil de ler, olha como tem um design fácil, compreensível. A gente realmente tem que ter algo muito fácil de entender, porque as pessoas não vão ter muita paciência para ler esse documento. A gente realmente tem que ser muito simples e objetivo. Muito bem, Flávio, quem somos pode ser... vou falar sobre após. Pode ser também, viu, Flávio? Se você achar que encaixa melhor na narrativa que você vai construir, pode ser também, viu? Nem sem problema nenhum. Eu prefiro que você... A vantagem de você colocar no começo é porque a pessoa está com mais vontade de ler o quem somos. No final da proposta, ela já está muito distraída com relação à questão do valor, né, que você vai propor, da grana que você vai cobrar, e aí isso pode distrair um pouco, tirar um pouco o foco. Na minha opinião, é melhor deixar um pouco no começo, mas se você, na sua narrativa, achar que vai ficar mais legal no final, pode colocar sem problema nenhum, fique totalmente livre, ter essa liberdade criativa para mudar a ordem das coisas aqui. Tenho certeza que vai ficar ainda melhor se você mudar, na verdade. Quem já confiou, muito importante, viu, galera? Quem já confiou, só faltou criar a proposta tendária, não é verdade? Quem já confiou, olha só como eu uso esse termo. O quem já confiou, galera, não necessariamente são seus clientes, podem ser qualquer pessoa que você já fechou algum tipo de negócio, parceiros. Então você pode colocar parceiro seu, você pode colocar logo da Tendária, já que a Tendária é seu parceiro também. Você pode colocar logo de quem você quiser. Mas sempre coloque logos de clientes de autoridade que você já teve, mas também clientes parecidos com aquele cliente com o qual você está negociando, viu?
Então, coloca sempre o cliente parecido também para gerar essa identificação. Eu sempre gosto de dizer que esses clientes grandes, de autoridade que a gente tem, eles são muito bons para que a gente aumente o nosso preço. Mas o que faz a gente fechar negócio mesmo, o que faz a pessoa querer fechar com a gente é os clientes parecidos que a gente tem com aquela pessoa. Então, quando eu vou dar um treinamento, por exemplo, para, sei lá, Banco BV, eu mostro esses clientes grandes mesmo. Mas se eu vou dar um treinamento agora, que eu vou dar, por exemplo, agora para um consultório de análise de crédito, é uma equipe pequena, né? Tem umas 30 pessoas. Eu não vou mostrar essas clientes grandes apenas, vou mostrar também, poxa, outros escritórios menores, de 30 colaboradores que eu já atendi também, para gerar essa similaridade com mais facilidade. E aí, gente, uma outra alternativa que a gente pode fazer para a nossa proposta, a gente também pode incluir isso daqui, ó, dos benefícios e problemas evitados. E por que isso é importante? Porque é legal a gente saber que na proposta a gente não precisa ficar falando só de coisa boa, não. A gente também pode falar de coisas pesarosas, coisas que incomodam o cliente. Então você pode sim tocar na ferida, e quando você tocar na ferida, você pode fazer isso falando aqui dos problemas evitados. Então é importante que você faça o cliente perceber que ele está correndo um sério risco, gere urgência mesmo. Cliente, se você não resolver esse problema agora, você vai perder com tal coisa, você vai ter tal e tal prejuízo. Beleza? Encerrando, galera, essa aqui é a maneira como eu descrevo os meus produtos, mas essa maneira aqui não tá legal. Por quê? Porque eu sou palestrante, aí eu tenho que ficar meio que descrevendo os conteúdos que eu vou dar. E isso é um pouco ruim, tá? No caso de vocês, a maioria de vocês, poxa, vai ter mais fotos, figuras para mostrar. Como eu dou uma palestra, que é uma coisa intangível, é um pouco mais difícil. Então é muito importante que vocês coloquem prints de tela, coloquem vídeos, coloquem seja lá o que for para deixar mais visual. Não coloquem muito texto que nem eu estou colocando aqui não, porque o meu caso é um caso específico. Coloquem muito mais texto. Eu vou fazer uma nova versão dessa proposta agora, onde eu vou colocar alguns vídeos de amostras do que é feito em cada palestra. Mas é uma coisa que eu até hoje não consegui fazer, porque eu precisava de muito conteúdo de vídeo. Mas agora eu já tenho esse conteúdo, vai ser muito bom. Felipe perguntou aqui, quando apresenta a proposta para um cliente novo e o principal concorrente dele é um caso de sucesso. É um caso de sucesso meu, coloca o nome na proposta. Boa, Felipe. O legal é que isso é uma faca de dois gumes, tá? É bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você mostra um concorrente do seu cliente, você gera essa sensação de estou ficando para trás, que é positiva. É positiva, porque o seu cliente ele vai, tipo, se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás, e aí vai ser ruim, eu vou estar perdendo meu concorrente. No entanto, as pessoas têm uma tendência também a criar uma certa aversão para quem trabalha com, entre aspas, inimigos, sabe? Então, entenda que isso vai gerar um pouquinho de aversão, mas vai ser legal também para gerar essa urgência. Aí cabe você entender se é bom ou não colocar aquilo para aquele cliente específico. Quando o cliente é mais maduro, ele tem essa maturidade de entender que não é algo pessoal, sabe? E aí ele vai até gostar de saber disso. Então, a minha recomendação é que para clientes mais maduros você faça isso sim, beleza? Mas se o cliente é mais maturo, não faça. Ótima pergunta mesmo. Galera, daí eu coloco aqui uma apresentação minha, e aí é legal. Por que eu coloco isso? Porque, mais uma vez, sou palestrante, é importante eu falar sobre mim. Só que para a maioria das pessoas não vai ser legal você ficar falando tanto sobre você, com exceção de alguns casos. Então, em alguns casos, é legal sim você falar sobre quem vai estar executando o projeto. Se for o caso, você pode seguir esse modelo. Mas eu também recomendo, que nem foi a pergunta que fizeram do Flávio, né, que você justamente personalize muito a sua proposta. Então, vai ter vários slides legais que você vai pensar que eu não estou mencionando. E aí você acrescenta do jeito que você quiser. Também é muito importante que depois que você falou sobre você, falou sobre seus produtos, você coloque cases de sucesso, exemplos de clientes que tiveram resultados extraordinários com o seu serviço ou produto, e aí coloca tipo dados mesmo, tá? É muito mais legal quando a gente traz números para provar o que a gente está dizendo. Inclusive, uma dica preciosa, não diga apenas que você resolve determinado problema. Poxa, traz um número para provar isso. Eu via muito isso lá nos Estados Unidos, eles têm até um ditado para isso, que é o seguinte: In God we trust, all others must bring data. Em Deus nós confiamos, todos os outros têm que trazer dados. Então, se tu me diz que tu resolve um problema, me traz um dado que prova que tu resolve esse problema. Então, é legal que tu fale coisas como, por exemplo, que em média, os nossos clientes têm 30% de economia com tal coisa. Em média, os nossos clientes relatam que aumentaram em 20% as vendas. Ou então, 95% dos nossos clientes se sentem super satisfeitos com o nosso produto e já nos indicaram. Enfim, traga números. E traga números também sobre os resultados que você trouxe para alguns clientes, sabe? Então, tem esses exemplos de clientes aí que são legais de se mencionar. A Cláudia perguntou aqui também, quantas páginas você recomenda ter em uma proposta comercial? Depende muito, viu, Cláudia? Mas normalmente
vai depender demais, mas normalmente eu vejo que é legal ter uma por volta de 12 páginas, mais ou menos, na apresentação falada. Na apresentação escrita que você vai enviar, é legal ter umas 6, 7 páginas. Mas isso varia demais, obviamente, sabe, da maneira como você vai descrever o seu produto, dentre outras coisas, tá bom? Mas assim, a apresentação falada, ela pode ter infinitos slides, porque quando você está falando, vai ter slide que às vezes vai ser só uma figura, vai ter slide que vai ter... Então assim, a falada meio que passa muito de 12 páginas e tá tudo certo se passar de 12 slides também, desde que você deixe a proposta bem didática e engajante, beleza? Mas a com texto, não pode ter muito texto não, ela tem que ser realmente muito econômica. E aí, meus amigos e minhas amigas, para finalizar, essa aqui é a parte da grana, que é importantíssima, e tem muita técnica aqui por trás, tá, galera? Mas eu sempre queria só fazer algumas 2 recomendações rápidas aqui. Sempre dê oportunidade para o seu cliente pagar um pouco mais, tá? Então, quando as pessoas me contratam, às vezes a pessoa me contrata só para dar uma capacitação em proposta, capacitação de proposta comercial, por exemplo. Mas aí eu mostro para essa pessoa que eu posso dar junto com essa proposta comercial o workshop de pitch e oratória também. E não vai ficar o dobro do valor, vai ficar apenas mais 1.000 e tantinhos reais. O ponto é, quando você mostra para o cliente que ele pode acrescentar algumas outras coisas sem pagar muito mais, é muito bom, tá? E a gente tem que entender também que quando a gente vai fazer esses planos prata, ouro e diamante, a gente sempre tem que superfaturar um pouco mesmo o valor do plano prata, deixar ele um pouco mais caro. Por quê? Não é que a gente vai estar superfaturando, mas a gente vai estar basicamente cobrando o valor do tempo investido e do custo de prospecção desse cliente. Então, poxa, se o cliente quer fechar só uma coisa com você, no caso aqui ele ia me contratar para viajar, para dar palestra, poxa, para eu ter que viajar, começar a fazer o planejamento, um monte de coisa, eu preciso cobrar por esse esforço inicial que eu tenho. Mas se a pessoa quiser que eu fique 4 horas a mais para dar uma capacitação também de pitch oratória, eu não vou cobrar o dobro do valor. Eu vou cobrar só mais R$1.000 e tá tudo certo. Para mim vai ser muito bom, para o meu cliente vai ser muito bom também. Então faça isso. Leve em consideração esse esforço inicial e dê essa espécie de desconto quando o cliente for levando mais coisas. E no final das contas, o cliente sempre vai querer levar o plano diamante. No final das contas, sempre vai querer levar o mais caro, beleza? E aí, gente, o pulo do gato é que essa diferença de valores seja sempre menor que 25%. Se a diferença entre o plano e outro for menor que 25%, para a pessoa essa diferença sempre vai parecer muito pequena. Porque, poxa, se eu já estou gastando 6.000 e tantos reais, o que é gastar mais 1.000 e tantinhos reais, 1.600 para ter acesso a esse outro workshop? E o que é gastar mais 1.100 para ter essa outra palestra também? Então, ofereça opções, sempre dê oportunidade para o seu cliente pagar mais, e aí no final você coloca aqui sua logo, telefone e tudo mais, beleza? Galera, quem quiser essa apresentação, me chama lá no Instagram, o @FalaFelipeCosta, eu vou dar uma versão editável dessa apresentação, beleza? Do pitch comercial, tá bom? Para você não ter problema, para você já ter uma coisa bem pronta para usar. Galera, foi um prazerzaço. Kátia, muito obrigado também. Acabamos passando um tiquinho do tempo, mas, poxa, eu vi que o pessoal estava perguntando, foi bom responder as perguntas e aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Mas obrigado mesmo, viu, pelo convite. Foi um prazerzaço. Legal, Felipe. Acho que sempre é bom, né, ouvir sobre como trabalhar a comunicação, como melhorar a abordagem comercial. E antes da gente encerrar, eu tenho algumas perguntas bem rapidinho, daí tu pode trazer tua opinião assim mais sucinta, que eu acho que é um ponto que eu vejo bastante em áreas comerciais, né, como a gente lida com muitas pessoas que estão trabalhando em vendas, que acontece assim aquele piloto automático. A pessoa já está tão acostumada, ela já se considera um especialista e ela acaba não ouvindo mais direito o cliente e supondo todas as coisas, né? Pela experiência que ela vivenciou, ela acredita muitas vezes que o que já passou, o cenário é igual e acaba que se perde muito a escutativa. Então, quais são os principais sinais que um vendedor ele não está mais conseguindo ouvir e como ele se perceber, como ele conseguir melhorar isso para desenvolver a escutativa, porque toda abordagem ela vai ser melhorada se ele conseguir entender o cenário do cliente. Tu consegue dar alguma dica de como trabalhar esse ponto? Legal. Isso tem muito, mais uma vez, a ver com aquele livro do Spin Selling, né? A gente fala muito sobre Spin Selling aqui, que não tem como não falar. Inclusive, tem até uma outra recomendação, né? Tem um outro livro chamado A Venda Desafiadora, que complementa muito bem o Spin Selling. É uma dica maravilhosa. Inclusive, o autor do livro escreveu ali uma dedicatória para a Venda Desafiadora. Sim, e o que acontece aqui, de fato, à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente vai, de fato, conseguindo mesmo prever as dores e problemas do cliente, a gente consegue meio que já adivinhar mesmo essas dores e problemas.
Mas o ponto é que não adianta só você... É importante sim que você seja capaz de fazer essa previsão e falar que você conhece essas dores e tudo mais, como eu te expliquei. Só que você também tem que fazer essas informações saírem da boca do cliente. Porque quando o cliente ele verbaliza que ele tem determinado problema, do aspecto de convencimento, isso é muito importante. Porque depois que uma pessoa assumiu uma posição, verbalizou uma posição, assumiu que tem determinado problema, essa pessoa, de fato, vai ser muito mais facilmente convencida, né? Ela vai também perceber que aquele problema é mais relevante. Ela vai dar mais ênfase àquele problema uma vez que ela falou. Porque se ela não fizesse isso, ela estaria voltando atrás, ela estaria sendo contraditória. Isso tem a ver com a teoria da não contradição lá, que aquele livro Armas da Persuasão 2.0 do Robert Cialdini ensina também. Então, assim, é importante sim que a gente seja capaz de prever, mas também é importante que a gente escute e estimule a pessoa a falar aquele problema, porque quando ela falar, aí sim que de fato ela vai se convencer. E além disso, como eu expliquei também, a gente precisa também sempre mencionar argumentos que são específicos para aquele cliente. E aí, alguns clientes vão dar muito mais importância a uma determinada coisa do que outros. E aí, quando você é capaz de citar um exemplo onde você menciona como aquela determinada coisa que é tão importante para o seu cliente vai ser impactada ou vai ser melhorada, ou seja lá o que for, cara, aí você ganhou a pessoa. Por exemplo, ontem eu estava apresentando uma proposta justamente sobre proposta comercial. Vou dar um treinamento de proposta comercial para uma empresa lá em Americana, em São Paulo. E aí, uma coisa era muito importante para ela era justamente a parte do design da apresentação. E aí eu percebi isso justamente ouvindo ela. E aí, quando eu fui, de fato, fazer a apresentação de proposta, eu dei vários exemplos de como eu ajudaria também a melhorar a parte do design. Eu foquei mais no design. Então é importante a gente ouvir para a gente saber aonde focar mais também, inclusive, no nosso discurso. Legal. E, Felipe, assim, para a gente poder estar fechando, tem uma outra questão. A gente fala hoje em dia muito sobre inteligência artificial, tá? E uma boa venda, ela vai começar, né, como a gente viu, construindo com uma escutativa, com uma boa conexão. Como que a gente consegue, nos dias de hoje, equilibrar esse ponto? Conseguir intensificar a conexão nos dias com a questão da inteligência artificial, sendo que muitas coisas elas estão acontecendo instantaneamente, né? E principalmente nas vendas B2B. Como você acredita que a gente pode manter esse equilíbrio utilizando a tecnologia, mas mantendo essa conexão, ou até no pós-venda, né? Legal, mas deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. É fazer com que a nossa comunicação não fique muito genérica, porque às vezes o chat GPT ele nos dá uma resposta muito genérica, é isso? Isso, e daí pensando assim na lógica por trás, como que a gente pode estar usando cada vez mais a tecnologia a nosso favor, né, na comunicação, mas sem perder a humanização, sem perder o distanciamento que a gente acaba tendo cada vez mais, né? Porque a gente sente, até como atendante, que uma das coisas, o relacionamento é próximo, mas num ponto, quanto mais a gente vai escalando, maior é o desafio de manter essa humanização. Então, tem algum formato, como você enxerga, que as empresas podem trabalhar dicas nesse cenário? Olha, é complicado, viu? Eu sinceramente, Kati, eu não vejo uma solução ideal, sabe? Porque é verdade, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai precisando automatizar coisas e não tem muito o que fazer, sabe? A gente vai precisar ter um ponto de contato que vão ser realmente mais frios mesmo. E não existe ainda essa tecnologia que consegue ter essa empatia, esse contato humano. Então, olha, infelizmente eu não vou conseguir te dar uma resposta satisfatória. Eu vou te dizer que é natural que isso aconteça, mas a gente tem que entender o quanto que é estratégico, principalmente para alguns clientes específicos, né? A gente ter esse investimento de tempo humano e de pessoas para justamente estreitar esses laços sociais que são muito importantes. E como são importantes, né? A gente sempre tem que ter... e às vezes a gente acaba automatizando coisas demais que a gente não vê a importância, o quanto que esse laço social traz dinheiro também. Mas, poxa, tem muitos dados que mostram que quando o cliente gosta mais da gente, ele tem muito mais chance de recomprar. Os clientes eles estão dispostos a pagar até 25% a mais por um valor de um produto se ele tiver um bom atendimento. Quando você tem um bom relacionamento perto da pessoa, você, inclusive, ajuda essa pessoa a comprar mais produtos seus e renovar com mais frequência também o produto que ele fechou com você. Então, às vezes a gente acha que essa questão do contato mais pessoal é um custo, mas quando a gente leva em consideração esses ganhos de longo prazo, a gente percebe que muitas vezes isso dá mais lucro. Então, às vezes eu percebo que a gente às vezes quer automatizar demais
e às vezes a gente acaba perdendo esses possíveis lucros, né? E isso é ruim. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que às vezes isso é necessário e não tem muito o que fazer, infelizmente. Vamos ver o que as tecnologias novas vão trazer aí, para ver se elas humanizam mais, embora isso seja muito difícil, né? Então, Felipe, eu acho que agradeço bastante assim, a tua contribuição no dia de hoje. É muito bom contar contigo. E para quem quiser, né, depois, Felipe, se quiser passar o link onde tem para comprar o teu livro, tá? Que a gente pode também estar colocando aqui no chat. Teu perfil do LinkedIn, o pessoal também perguntou. Então, acho que é legal a gente estar compartilhando para que eles possam se conectar. E aí, quem quiser, né, como ele comentou, tem o conteúdo. E fica claro que a conversa, ela não nasce do improviso. É preciso treinar, é preciso estar praticando, é preciso estar melhorando e evoluindo e pensando em como ter argumentos cada vez mais persuasivos. E se precisar, o Felipe é uma aposta para vocês estarem ali conseguindo melhorar esse discurso. Então, eu agradeço, Felipe. Numa próxima, espero poder contar contigo novamente. Valeu. Um prazerzaço. Obrigadão, galera. Depois me sigam lá no @Fala Felipe Costa. Quem quiser o template editável, só me manda um oizinho lá no chat do Instagram ou também do LinkedIn, e aí eu mando por lá, beleza? Um abração, obrigado, Kátia. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.